Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos trabalhar, vamos conhecer um pouquinho sobre a arquitetura dos controladores lógicos programáveis, ou os mais conhecidos, o mais conhecido, como CLP ou PLC do inglês, tá bom? O CLP, gente, é uma ferramenta extremamente importante no meio industrial, e quase que algo assim, é basicamente essencial, tá? Sem o CLP não existiria automação. Então, vamos colocar assim, 100% dos processos industriais hoje nós encontramos um CLP. Se você não encontrar um CLP, com certeza você vai encontrar um módulo ou uma placa que trabalhe de forma semelhante, a um CLP, com a mesma lógica em si. Mas a ideia e a concepção de um controlador lógico programável, ela é algo unânime, na indústria. Ela é algo assim que não tem como você falar, não tem como falar assim, algo que existe assim em 100% das máquinas, em 100% dos processos. Então, é extremamente importante que você já tenha, uma certa noção e entenda os conceitos, E a turma de ECA e MECA com certeza vai ter uma disciplina específica, para estar tratando desse assunto de forma aprofundada. Nesta aula à distância, gente, eu vou abordar com vocês alguns conceitos mais básicos, tá? Pretendo até fazer uma parte prática com vocês utilizando um relé programável, que é uma espécie de um CLP um pouco mais simples, onde você consegue fazer algumas simulações. No entanto, essa aula, que vocês estão assistindo é uma aula para dar uma introdução, para dar uma noção geral do que é um CLP. No decorrer do curso, vocês terão uma disciplina, que vai abordar durante 6 meses o que é o CLP e esses 6 meses, vai detalhar profundamente como que funciona o CLP, tá bom? Essa aula é mais um overview de como que funciona, o CLP, as linguagens de programação, a arquitetura, os recursos, etc. Tá? Só para você ter um norte, tá bom? Bom, gente, o CLP, como eu expliquei para vocês, ele é um controlador lógico programável. Ele é um dispositivo que a natureza dele é controlar alguma coisa, É gerenciar algum processo, é gerenciar alguma periferia. Quando eu falo periferia, é um conjunto de periféricos, tá? É gerenciar alguma máquina em si. Um PLC nunca trabalha sozinho, o PLC sempre trabalha junto com outros dispositivos, tais como instrumentação industrial, atuadores. Quando eu falo de instrumentação, estou falando de sensores, estou falando de transdutores, etc. Tá? E quando estou falando de atuadores, estou falando, por exemplo, de cilindros, motores, etc. Tá bom? O PLC também trabalha muito em conjunto com computadores, que seriam softwares, SCADA, softwares que gerenciam, por exemplo, um processo, e esse processo é controlado por esse PLC, que comunica com esse software SCADA e ambos trocam informações. O PLC geralmente comunica também com uma interface homem-máquina, que é uma EHM, ou seja, ele sempre trabalha em conjunto com outros dispositivos, Mas o que eu quero que vocês entendam é que o CLP ele sempre vai ser o cérebro de um equipamento, o cérebro de um processo, o cérebro de uma máquina, Então ele sempre vai ser o ponto central, ele sempre vai ser aquele computador que vai gerenciar tudo, tá? O CLP nada mais é do que uma arquitetura computadorizada, então ele vai ser um dispositivo que vai controlar tudo dentro de uma máquina, tá bom? Ele é muito semelhante a um computador, gente, porque ele possui uma CPU, seja um processador, possui uma memória RAM, possui módulo de comunicação, memória de dados, memória de programa. Ele possui uma arquitetura bem semelhante aos computadores tradicionais, portanto, mas ele não é um computador tradicional, presta atenção, ele não é um computador tradicional. Ele é um dispositivo, que lembra um computador, mas ele não é um computador, tá bom? Ele é um dispositivo programável, ele é um dispositivo que você compra, você desenvolve uma programação, salva nele, e após esse processo, aí sim que você acopla ele no painel, você abriga ele no painel, tá bom? Coloca ele numa máquina. Então ele é um dispositivo que você pode comprar, programar, reprogramar quantas vezes você quiser, tá? Não é um dispositivo que você vai lá, compra, e ele já vem com uma programação
determinada. Não, ele é um dispositivo que você pode comprar e personalizar ele, né, em termos de programação, para que ele possa se adequar ao seu processo, possa se adequar à sua máquina em si, tá? Então ele é um dispositivo que você consegue programar ele para executar qualquer tipo de instrução, seja ela matemática, seja ela para detectar algum pulso analógico, digital, enfim, tá? Você consegue desenvolver N programações, né, em um CLP, tá bom? Como que é a arquitetura de um CLP, gente? Nós temos uma CPU, né, que seria uma unidade central de processamento. Nós temos memória, né? Nós temos memória para gravar, né, a programação, que no caso vocês vão desenvolver aí. Nós temos módulos de comunicação, nós temos unidades de entrada e saída, isso é essencial no CLP, né? Então, por exemplo, toda vez que você for comprar um CLP, você precisa saber quantas entradas e saídas você precisa, né? Então você tem que fazer um mapeamento da sua máquina, você tem que fazer um mapeamento do seu processo. Ah, na minha máquina eu tenho 10 sensores indutivos do tipo PNP, tenho um sensor de temperatura do tipo analógico, e tenho, por exemplo, 10 válvulas. Então você tem que mensurar, né, essa quantidade de periféricos de entrada e saída, e em cima dessa quantidade de periféricos você vai comprar um CLP que comporte, né, essa quantidade de entradas e saídas ao qual você necessita, tá bom? Além dos módulos, nós temos também a parte de comunicação. Então o PLC ele tem módulos para se comunicar com dispositivos externos, que pode ser uma HM, pode ser um software SCADA, pode ser um inversor de frequência. Então vai depender do CLP, vai depender do fabricante, vai depender do modelo, enfim, tá? Tem PLC que tem comunicação com a internet, PLC que tem, por exemplo, comunicação RS485, 232, tem barramento Kenopen, Ethernet IP, enfim, tá? Tem N barramentos, N protocolos de comunicação. Então, quando você for comprar um PLC, você precisa saber, além das entradas e saídas, você precisa também entender se você tem algum dispositivo que há necessidade de se comunicar com ele, e se há necessidade, qual barramento, qual protocolo, e em cima disso, né, comprar o PLC correto, tá? E além da fonte, que é a alimentação, né? Geralmente o PLC é alimentado com uma fonte de 24 volts, tá? Na maioria dos casos, tá bom, pessoal? Gente, isso aqui é uma arquitetura meio que genérica, tá? Vai ter PLC aí que tem uma arquitetura mais complexa, menos complexa. Isso aqui é um básico, tá? É uma arquitetura bem genérica e bem simplificada, né? Dessa tecnologia, tá? Nós temos aí CLPs no mercado que tem N tipo de recursos, mas isso aqui é só um contexto geral, tá? Bom, como eu expliquei para vocês, a unidade de saídas, né? As unidades de entrada e saída são toda aquela parte você pode interligar sensores, você pode interligar atuadores, enfim. Eu acho mais fácil, gente, eu mostrar, né? Ao invés de explicar aqui no slide. Eu tenho aqui, ó, nas minhas mãos, um modelo de CLP. Se vocês observarem aqui, tá? Olha aqui. Deixa eu colocar ele aqui, tá? Olha aqui, eu tô com um modelo de CLP aqui na minha mão. Isso aqui é um Micro 820 da Allen Bradley, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, gente, alguns bornezinhos. Deixa eu colocar aqui módulos de entrada, ó. Se vocês perceberem aqui, deixa eu colocar ao contrário, ver se fica melhor para visualizar, tá? Se vocês perceberem aqui, gente, aqui eu tenho os módulos de entrada desse CLP aqui da Allen Bradley, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Por exemplo, aqui eu tenho I00, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, I10 e 11. Isso aqui é o módulo de entrada, por exemplo, de um PLC. No caso aqui é o Micro 820 da Rockwell, tá bom? Então, por exemplo, o I00 é uma entrada digital, tá? Que você pode trabalhar ela como entrada digital. Nessa entrada digital desse PLC, você pode, por exemplo, colocar, né, um sensor. Olha aqui, ó. Você pode colocar um sensor, tá vendo aqui?
você pode colocar um sensor indutivo. Nesse meu caso aqui é um sensor indutivo, tá vendo? Isso aqui é um sensor indutivo do tipo PNP. Então, eu peguei esse sensor e liguei, né, na entrada. Vocês estão percebendo aqui? Olha aqui, ó. Peguei esse meu sensor e liguei na entrada desse CLP. E assim como ele tem os módulos de entrada, gente, o PLC também tem os módulos de saída, né? Que aqui é identificado como Q. Tá vendo? Q00, Q01, Q02, Q03 e assim por diante. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui para o slide. Os módulos de entrada e saída são os módulos, né, onde eu conecto todos os meus periféricos. A entrada são todos os meus periféricos de entrada, seriam os sensores, botões, chaves, fim de curso, etc. E os módulos de saída são os objetos, né, os periféricos de saída, como seriam, por exemplo, válvulas, motores, enfim, tá? Tem CLPs que tem saídas a relé, tem CLPs que é saída transistor, tá? E vai depender do modelo, tá bom? Se o seu PLC for saída relé, você pode, por exemplo, conectar diretamente uma válvula, né? Diretamente na saída desse CLP. Agora, se for uma saída transistor, você tem que colocar um relé, tá? Para evitar que a saída dele queime, tá bom? Mas enfim, esses detalhes vocês verão ao longo do curso, tá? Que vocês terão 6 meses para estudar. Aqui é mais um overview. O que eu quero mostrar para vocês é só um detalhamento, né, de como que funciona a arquitetura de um CLP, tá? Temos a unidade central de processamento, que seria a CPU, né, seria o processador do CLP, seria vamos dizer assim, onde toda a informação é processada, onde a programação é processada, seria onde todo o processo, né, todas as variáveis, todas as informações são concentradas e o processador ele direciona, né? Olha, tal informação é tal entrada, tal saída, ou seja, todo o processamento ocorre na CPU. Aí quando você compra o CLP, você tem N tipos de CPU, né? CPU mais velozes, CPU mais lentas, aí vai depender do seu processo, vai depender da sua máquina em si, tá? Você compra também baseado na capacidade da CPU, do CLP. Os modos de comunicação, se vocês perceberem aqui nesse PLC, aqui ó, olha só que interessante aqui, esse módulo de comunicação aqui, deixa eu até tirar, olha aqui, se você perceber um pouquinho, gente, esse CLP aqui, ele tem, né, ó, ele tem um modo de comunicação Ethernet, tá vendo? Se você observar aqui, ó, olha lá, ó, tem um cabo Ethernet aqui, ó, tá vendo? Nesse PLC ele tem um cabo Ethernet aqui. Então aqui é possível trocar dados com esse CLP através da conexão Ethernet, tá? Tem alguns modos de expansão tem alguns modos do PLC que você pode, por exemplo, ter comunicação RS485, 232. Nesse caso aqui desse PLC da Rockwell, se eu tirar essa tampinha aqui, ó, eu tenho duas tampinhas aqui. Então, um ponto até interessante eu comentar com vocês. Ele abre espaço aqui para uma conexão onde você vai conectar aqui, né, flat cables. Esses flat cables aqui seriam módulos auxiliares, né, módulos de expansão. Esses módulos de expansão aqui seriam módulos de expansão de entrada ou saída, ou poderiam ser, por exemplo, um módulo de comunicação serial RS232, tá? Você pode colocar aqui num desses dois slots aqui, um módulo de comunicação 485 ou 232, tá bom? Nesse módulo aqui, você pode colocar lá a parte é opcional, né? Você compra, ele não vem junto com o PLC, então você compra e acopla aqui e ele permite você desenvolver, né, uma comunicação 485 utilizando o protocolo Modbus RTU, tá? Por isso que até que ele vem com essa tampinha aqui, ele não vem com padrão de fábrica, tem que comprar esse módulo. O que ele vem padrão de fábrica, tá? É só comunicação Ethernet, tá, gente? Isso aqui é o modelo da Rockwell, estou mostrando para vocês, tá bom? Aí vai depender do PLC em si, né? Cada PLC tem as suas vias de comunicação em si, tá bom? Cada fabricante e modelo tem o seu padrão, né? Tem os seus barramentos aí. A memória, né? Nós temos memória RAM, que é uma memória que é semelhante à do computador. A memória RAM, ela permite gerenciar todas as informações
né? O que é uma memória RAM do computador? Memória RAM seria uma memória de transporte, né? Assim como uma memória de transporte no PC, ela também vai ser uma memória de transporte no CLP, utilizando da mesma metodologia aí, tá? Assim nós temos também dentro do CLP memória de dados, né? Onde nós vamos salvar informações como a sua programação, com a programação que você desenvolver. Nós vamos também salvar as informações de processo, são as informações de troca de dados entre as máquinas, softwares, enfim, tá? A memória também isso faz parte aí do CLP. Gente, e assim como um computador comum, celular, smartphone, ele tem uma memória limitada, o CLP também tem uma limitação interna na memória dele. Então não é uma memória infinita, tá? Você tem um limite para se desenvolver uma programação, você tem limite para salvar dados ali, tá? Então não é simplesmente uma memória que eu posso salvar o que eu quiser. Tá? Você tem um certo limite, mas esse limite ela contempla aí um tamanho, né? O limite ela contempla a maioria dos processos, então você não vai ter problema para desenvolver aplicações, porque geralmente a fabricante coloca um módulo de memória que contempla a maioria dos processos industriais, tá? E nós temos também, né, uma coisa muito importante, uma memória para gravar o firmware do CLP, gente. O firmware do CLP nada mais é do que um software embarcado que é gravado dentro dele, e esse software embarcado gerencia toda a placa e o circuito do CLP, gerencia todos os módulos internos. Você não tem acesso a esse firmware, tá? Esse firmware é desenvolvido pelo fabricante. O máximo que você pode fazer é apenas atualizá-lo, né? Ou seja, descarregar um novo firmware, atualizar um firmware, você não tem acesso à alteração do código, tá bom? Mas entendo que ele é um software embarcado que vai fazer um gerenciamento, né, em todos os recursos internos do CLP, tá? Então é sempre interessante quando você compra um CLP ficar atento, né, ao site do fabricante, porque às vezes você tem um PLC, às vezes tem um bugzinho ali, e esse bugzinho é corrigido numa versão de firmware que o fabricante publicou tal dia. Então, às vezes, isso aconteceu até na faculdade, tá? Nós temos lá o PLC 300, ele tem a versão do firmware 1.75. Então, se eu pegar versões superiores, as versões superiores de firmwares, né, são versões que corrigiram, né, alguns bugzinhos, né, que eu tenho no hardware. Então, é sempre bom o seu CLP estar com a memória, né, relacionada ao firmware sempre atualizado, ou seja, com o firmware sempre atualizado, tá? E cada hardware tem o seu firmware específico, tá bom, gente? O firmware é sempre casado com o modelo de hardware, tá bom? Programação de um CLP, ponto extremamente importante. Nós podemos desenvolver a programação do CLP através de diversas formas, tá? Temos uma programação em ladder, que é uma programação gráfica, tá? É uma programação que lembra muito a lógica de contatos, é a programação mais tradicional que existe, é a programação universal que está presente em 100% dos CLPs do mercado. É uma programação que você vai encontrar em qualquer fabricante. Nós temos a programação de diagrama de blocos, que é uma programação bem famosa também, mas não é todo fabricante que trabalha, mas é uma programação gráfica também. Nós temos também duas programações textuais, né, que é texto estruturado e lista de instruções, que para explicar isso daí é melhor eu mostrar as imagens, tá? Vamos começar então com o ladder, gente. O ladder é uma programação gráfica, tá? É uma programação que lembra a lógica de comandos elétricos, né? Se você for analisar, se você tem um pouco de noção de comandos elétricos, né, se souber fazer a leitura, né, de um esquemático elétrico, de um esquema elétrico, você vai lembrar muito a uma programação em ladder. Então, por exemplo, eu tenho uma entrada aqui de um PLC, essa entrada aqui é um PLC Tech da Rockwell, tá? Pela nomenclatura aqui, ó. Eu tenho uma entrada aqui que seria um examina-se ou um contato normalmente aberto, tá? Cada programador dá um nome aí, tá bom? E essa entrada aqui, ela vai lembrar essa chave, que essa chave S1 aqui, ó, tá vendo, gente? Essa entrada aí 02 lembra essa chave S1, tá bom? E essa bobina K1 lembra, ela está representada aqui por essa saída Q0, tá vendo aqui? Ou seja,
eu tenho uma lógica de contatos aqui, um comando elétrico aqui que permite um selo, tá? Não vou entrar muito no mérito de como funciona essa lógica de contatos agora, tá? Vou focar um pouco mais na explicação da programação em si. E aqui, se você observar aqui, gente, o que eu tenho aqui de desenhos, né? Os desenhos aqui são bem semelhantes aos desenhos da programação em Ladder, né? Ou seja, por que a engenharia, né, desenvolveu uma programação em Ladder? Porque é o seguinte, porque quando ocorreu a migração, né? Quando surgiu o CLP, a maioria dos profissionais, sejam eles técnicos ou engenheiros, eles estavam sempre acostumados, né, a trabalhar com lógica de contatos, né? Isso aqui é uma lógica de contatos, né? Isso aqui é uma lógica de comandos elétricos, presta atenção, isso aqui é algo utilizado desde antigamente, tá? É utilizado até hoje, tá? Mas é algo que vem desde os primórdios aí, tá bom? Quando surgiu o CLP, a engenharia, né, precisava desenvolver alguma coisa, alguma forma de programação, alguma linguagem de programação que facilitasse a vida do técnico, facilitasse a vida do engenheiro que vai trabalhar com aquele dispositivo, com aquele CLP. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram assim, olha, os desenvolvedores pensaram assim, gente, vamos fazer o seguinte, a maioria dos profissionais, né, da área da tecnologia já estão acostumados a trabalhar com esse tipo de simbologia aqui. Então vamos adotar o seguinte, vamos criar uma linguagem de programação que lembre, né, essa simbologia. Então surgiu-se o Ladder, né? O Ladder é uma linguagem de programação que lembra, né, esse tipo aqui de simbologia, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui, gente, se vocês deram uma olhadinha, vou mostrar para vocês aqui ao vivo, que eu acho que fica mais interessante. Eu tenho um exemplo aqui de uma aplicação, que eu acabei de fazer, uma aplicação extremamente simples, tá? Mas o intuito aqui é o entendimento, né? Eu não vou entrar no mérito aí de como, não vou me aprofundar, o intuito aqui é vocês entenderem. Então aqui eu tenho uma programação bem simples desse PLC que eu acabei de mostrar para vocês aí, tá? Eu tenho a programação desse CLP aí, o 1820 da Rockwell. Essa programação aqui eu tenho uma entrada, olha só, tem uma entrada que é a DI00. Essa DI00 eu interliguei aqui um sensor indutivo, né? Coloquei aqui um sensor indutivo nela, tá bom? E coloquei uma saída, que no caso aqui é a D00, né? Coloquei a DI00 como entrada e a DO00 como saída. Então eu tenho uma entrada física e uma saída física. O que vai acontecer aqui, gente? Toda vez que o meu sensor que está conectado na entrada DI00 mandar um pulso para esta entrada, o que vai acontecer aqui? Ele vai mandar nível lógico 1 para essa saída e essa saída vai liberar um sinal de 24 volts na D00 aqui, ó. Vai liberar um sinal de 24 volts e esse sinal de 24 volts eu posso acionar, por exemplo, um relé e esse relé vai acionar um contator e essa contadora vai acionar, por exemplo, um motor. Tá? Então aqui é uma simples programação em Ladder deste modelo de CLP aí, uma simples programação, tá bom? E essa simples programação está fazendo um liga e desliga, tá? Então olha lá, eu vou pegar aqui meu CLP novamente, ó, olha aqui, gente, vou colocar aqui o webcam para vocês observarem, ó, vou pegar aqui meu PLC, eu vou até diminuir aqui um pouquinho para facilitar a nossa vida aqui, tá? Olha só. Se vocês observarem, vou até colocar um pouquinho mais próximo aqui, ó. Se vocês observarem aqui, tá vendo que eu tenho escrito IN aqui, gente, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, em cada um desses números, eu tenho um LEDzinho que vai indicar toda vez que eu receber um pulso na entrada, cada uma dessas entradas aqui, né, que são aqueles bornes. Ou seja, toda vez que eu receber um pulso, né, eu vou até fazer um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui um sensor. Toda vez que eu receber um pulso, olha lá, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui uma chave próxima do sensor, olha lá. Não sei se vocês vão conseguir observar aí, ó, tá vendo que perdão, gente, deixa eu pegar aqui a zero que me interessa. Perdão, peguei o sensor errado. Ó, deixa eu ajeitar aqui.
Olha só. Toda vez que eu aproximo a chave perto do sensor, vocês estão percebendo que que acendeu um LED no número 0 nas entradas aí no IN, tá vendo? O que isso significa? Significa que o sensor mandou um pulso de 24 volts para a entrada aí do meu CLP. Só que, como que eu fiz a programação aqui, ó? A minha programação aqui em Ladder, ela foi feita da seguinte forma: toda vez que eu receber um pulso na entrada DI00, olha lá, vou jogar um pulso na entrada DI00, vou manter ela acionada aqui, ó, olha lá. Mandei um pulso, tá vendo? Ó, ficou vermelho aqui, ou seja, a entrada DI00 ficou vermelho, ou seja, estou recebendo um pulso. Toda vez que eu receber um pulso, ela vai jogar nível lógico 1 na saída DO00. Olha a saída aqui, ó, DO00, ou seja, na saída DO00 vai mandar 24 volts. É lógico que vai ser um sinal físico, elétrico, né, no borne, aqui é só um LED para indicação. Mas vocês estão percebendo aqui que o LED está indicando uma saída, olha lá, acionei a entrada, acionou a saída, tá vendo? Acionei a entrada, liberou a saída. Tá em vermelho aqui dizendo o quê? Que essa linha está acionada. E aqui no meu PLC, entrada acionada, saída acionada. Bate aqui com a minha programação em Ladder. Agora eu vou afastar um pouquinho a minha chave. Olha lá, ó. Você pode perceber que apagou o LED aqui no 0 e apagou o LED aqui no 0. Ou seja, não estou mandando pulso na entrada e, consequentemente, uma saída também não está acionada, né? Porque a minha programação foi desenvolvida para trabalhar dessa forma. Ou seja, esse é um exemplo aí bem superficial de como é uma programação em Ladder, né? Só um liga e desliga, né, gente? Nós temos aí N blocos para se trabalhar com PLC. Nós temos blocos para se trabalhar com blocos contadores, nós temos blocos temporizadores, nós temos blocos de comunicação, nós temos blocos matemáticos, blocos de controle, enfim, temos inúmeros blocos de comunicação para se desenvolver programação aí em Ladder, tá? O exemplo que eu fiz aqui com a Rockwell é um simples modelinho aí para que vocês pudessem entender o conceito, tá? Além disso, nós temos programação também em diagrama de blocos, que é uma programação bem semelhante ao Ladder, só que ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, como vocês estão observando aí, ela tem uma estrutura que lembra um pouquinho da eletrônica digital, né, utilizando os conceitos de porta-lógicas, AND, OR, vocês verão isso no futuro, né, como funciona a porta-lógica, mas a questão é que é uma programação gráfica também, tá? Além disso, nós temos a programação em texto estruturado. Olha lá, você pode programar também um CLP em texto estruturado. Em texto estruturado é uma programação que lembra linguagem C, linguagem... Nesse caso aqui, a estrutura dessa linguagem lembra muito o Visual Basic, né? Por causa do if, then, and if. Ou seja, é uma linguagem de programação que lembra as programações tradicionais aí do C, C++, Visual Basic. Por isso vem o nome texto estruturado, né? Porque não é uma programação baseada em gráficos, assim como o Ladder ou o diagrama de blocos. É uma programação baseada em texto. Tem pessoas que têm mais afinidade para programar assim, né? Tem pessoas que gostam mais de programar em Ladder porque está acostumado a trabalhar com comandos elétricos, mas tem pessoas que já gostam um pouquinho mais de trabalhar com texto, consegue visualizar melhor as informações em texto, tá? Aí vai da afinidade de cada programador. Não existe linguagem melhor ou pior, tá? É mais a afinidade do programador, tá? Porque todas executam a mesma função. Nós temos também um outro modelo de programação que seria a lista de instruções, né? A lista de instruções também é uma linguagem de programação em formato de texto. No entanto, essa lista de instruções é uma programação um pouquinho mais complexa, porque ela lembra um pouquinho o Assembly, né? O Assembly, para quem não sabe, é uma linguagem de baixo nível utilizada para se desenvolver software embarcado. É uma linguagem muito... que se trabalha muito com hardware, então ela está muito próxima do hardware, as instruções estão muito interligadas com o hardware, então todos os comandos aqui vão lembrar as instruções em assembly, tá? Não é o assembly, presta atenção, não é o assembly, elas lembram o assembly, tá? Porque as instruções são um pouquinho parecidas, né, em termos de programação, mas enfim, é uma programação em texto também um pouquinho diferente dessa daqui, porque aqui lembra uma programação de alto nível, né, e aqui lembra uma programação de baixo nível, ok?
Alguns fabricantes de CLP, gente, nós temos inúmeros fabricantes no mercado. Nós temos aqui Rockwell, que é esse modelo de CLP que eu mostrei para vocês. Temos aqui Siemens, né? Eu tenho até um modelinho aqui da Siemens, acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse modelo que eu tenho aqui é um S7-200. Olha lá, eu tenho um modelinho de CLP aqui, vou mostrar para vocês aqui. Tem um S7-200. Ó, esse aqui é um modelinho da Siemens. Ó, esse aqui é um S7-200. Olha lá. O modelinho da Siemens é um pouquinho antigo. Esse aqui já tem, se eu não me engano, esse carinha aqui já tem até comunicação serial, ó. E aqui já tem comunicação serial, olha lá. Um modelinho um pouquinho mais antigo. Esse 1820 é um pouco melhor porque ele já tem Ethernet. Mas se vocês analisarem, ele a estrutura de um CLP ele é bem semelhante, né, pelos fabricantes. É uma caixinha que é bem parecida, né? A arquitetura deles é bem semelhante. Então aqui eu tenho um Siemens, um S7-200, tá vendo? É um modelo da Siemens, uma fabricante também muito famosa. E, é claro, né? Não posso deixar de mostrar também um relézinho programável. Olha só, eu tenho aqui um Click 02, tá vendo aqui? Na minha casa, um Click 02. Esse Click 02 é um relézinho programável. Professor, qual é a diferença de um relé programável para um CLP? O relé programável, gente, ele é um CLP um pouquinho mais básico, ou seja, ele tem menos funções que um PLC tradicional. Em relação àquele S7, em relação a esse modelo da Siemens aqui, que é o S7-200 e o Micro 820 da Rockwell, ele é um pouquinho mais simples, né, em termos de recursos de programação, tá bom? Mas ele é também um controlador poderoso, ele tem muitas funções, dá para você desenvolver bastante coisa nele também, tá? O nome dele é o Click 02, a fabricante é a VEG, tá? Ele é um relé programável porque as funções dele são mais digitais, entendeu? Não tem tantas funções matemáticas, não tem tantas funções de controle assim como os CLPs mais sofisticados da Rockwell e da Siemens têm, tá? Mas dá para resolver bastante coisa aí do mercado, tá bom? Tem um software que eu vou demonstrar para vocês numa outra videoaula aí, que é o Click, é o software do Click 02. Esse software dá para simular, gente. Olha só que interessante. Eu consigo fazer a simulação. Olha só. Eu vou dar um pulso na entrada I aqui, ó. Fechou a saída aqui é 0. Ó. Então esse software eu consigo fazer uma simulação. Então na próxima videoaula aí eu vou conseguir gravar para vocês um exemplo aí de como trabalhar com a programação deste relé programável que eu acabei de mostrar para vocês, que é o Click 02 da VEG. Vou deixar disponível esse software aí para vocês também no portal, para que vocês possam aí desenvolver os exercícios, tá? É só tipo assim, um exercício prático rápido aí, para que você possa desenvolver, tem um primeiro contato com programação, tá? Na faculdade nós não vamos trabalhar com o Click 02, na faculdade nós vamos trabalhar com o PLC 300, que é um PLC da VEG também, só que muito mais avançado que o Click 02, tá? Já é um PLC mesmo de verdade, tá bom? Temos também fabricantes da Schneider, Panasonic, ABB, Delta, também Delta é muito utilizado. Enfim, existem N fabricantes de CLPs no mercado, tá, gente? Mas as mais poderosas, ou seja, as fabricantes que dominam mesmo, seriam a Rockwell e a Siemens. Tá bom, gente? Bom, para não alongar muito, eu vou ficar por aqui. Espero ter passado para vocês essa parte introdutória, né, dos CLPs. Na próxima videoaula eu vou demonstrar como fazer uma programaçãozinha bem básica aí para se trabalhar, né, com o Click 02, só para vocês terem um primeiro contato. Vou recomendar que vocês baixem, né, do portal o software Click 02, instalem no computador de vocês e desenvolvam uma programaçãozinha, tá? Me acompanhem, né, no próximo vídeo, desenvolvam a programação que eu vou fazer no próximo vídeo. Façam, tentem fazer aí em casa, porque é legal desenvolver uma programação, nem que seja o mais básico possível, mas pelo menos vocês estão tendo o primeiro contato. Tá ok, pessoal? Então até a próxima videoaula.